Então, hoje nós vamos falar sobre o último, na verdade, o último tema da apostila, que é gêneros textuais, tá? Então, como a gente vai descrever os gêneros textuais? A gente vai descrever eles de acordo com as suas características do texto. Então, em relação ao contexto. Então, ele vai ser identificado como a base no objetivo, na função e no contexto do texto. Essas características vão determinar qual gênero o texto vai pertencer. Então, esse gênero, ele vai variar de acordo com a intenção comunicativa e as particularidades em relação à linguagem e estrutura. Então, os gêneros textuais está muito ligado à história da comunicação e da linguagem. Cada gênero, ele vai ter uma especificidade em relação à sua identificação. Então, eles estão em permanente evolução. Permanente evolução significa que eles podem, dependendo da necessidade da comunicação, novos gêneros podem surgir, e é um tipo de linguagem que vai aparecer também de forma mesclada. Às vezes, para identificar, é preciso observar qual a linguagem predominante. O primeiro passo é conhecer quais são os tipos de gêneros textuais. Então, os tipos de gêneros textuais nós temos, né? O narrativo, o descritivo, o dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. Esses são os principais, tá bom? O narrativo nada mais é do que narrar, contar uma história, né? Então, ele vai ter ações de personagem, tempo e espaço, ele vai ter todo um desenvolvimento de uma história, né? Desde o início até o fim da história. Então, nós temos apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. O clímax é o ponto mais alto da história. Então, nós temos aí desenrolar de eventos, né, de narrativas. Isso vai ser sempre das narrativas. Então, a gente tem eventos de romance, novela, crônica, contos e lendas. Tá ok? Ah, temos aí exemplos de romance, né? Romeo e Julieta, conto como contos infantis. é, Contos de fadas, novela, lenda, né? Temos várias lendas também. O texto descritivo, ele já vai ter essa ideia de relatar alguma coisa, de expor algo, tá? Às vezes de determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Então, são textos repletos de adjetivos que vão descrever, representando imagens a partir das percepções do locutor. Então, nós temos lá diário, né? Relatos de viagem, notícia, currículo, lista de compras, cardápio e anúncios de classificados. Texto dissertativo argumentativo, ele tem uma ideia de expor um tema e argumentar em cima desse tema. Então, a gente tem defesa de ponto de vista, persuasão, tá? No caso de persuadir o leitor, de convencer. Sua estrutura é dividida em apresentação, desenvolvimento e conclusão. Então, nós temos lá historial jornalístico, resenha, é, nós temos aí também algumas provas, né, que fazem também, no caso, é, essa, que usam esse tipo de gênero textual, ok? Então, ele vai ter essa ideia de convencer, ele vai abordar um tema e ele vai fazer com que o leitor, é, ele ele fique convencido da história, do tema, que ele aceite o tema, e é isso. Então, a forma, no caso de editorial jornalístico ou resenha, é realmente fazer com que o leitor ele goste do tema, com que ele se identifique com o tema. Então, a persuasão é realmente convencer. O expositivo, ele vai ter a função de expor ideias, tá? Então, a gente só vai conceituar, só vai expor. Então, vai informar, descrever e comparar. Não é mais nada. A gente tem seminário, palestra, entrevista, trabalhos acadêmicos. Então, é só expor. Não tem em defesa de nenhum ponto de vista, não tem nada. Ele só vai expor, ok? Eu já falei. Seminário, palestra, entrevista, trabalhos acadêmicos.
O injuntivo, ele vai ser chamado de instrucional. O que que é o texto instrucional? É aquele que vai indicar como fazer, né? O modo de fazer, né? Então, ele vai persuadir o receptor, porém, ele vai indicar uma ordem, tá? Então, verbos no imperativo, como indicando ordem, né? Como faça, mexa, guarde, coloque, separe. Então, esses verbos imperativos vão estar muito ligados ali com esse texto injuntivo. Dentre os exemplos de texto injuntivo, nós temos receita culinária, bula e manual de instrução, tá? Bula de remédio, no caso aqui. Instruções. Primeiro exercício. Então, vamos lá. Alguma dúvida em relação aos textos? Né, em relação Não, aos professor. gêneros? Alguma dúvida? Não? Tá. Não. Então, vamos para o primeiro exercício. Eu vou explicar o que é para fazer e você vai tentar fazer, tá, Josi? Então, vamos lá. Exercício tarefa. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois essa determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. Então, essa finalidade deve ser o bem do homem. Então, qual que é o primeiro? O que que é? A gente tem um texto de Aristóteles, que está adaptado, e a gente tem uma frase, né? Uma frase que ele deixou aí, falando sobre a importância da ciência, ok? Então, Ok. lendo o texto, qual é o gênero textual que vai ser utilizado nesse caso? Propaganda, enciclopédia, texto didático, texto de opinião ou texto prescritivo? Então, qual a gente tem? Pode fazer, tá, Josi? Tá, Joana. Tem naquela apostila lá, professora, que você enviou É, pra gente? tem. Tá, eu vou dar uma olhada. Então, o gênero textual utilizado é propaganda, não é propaganda, que a gente não está fazendo, né? Não está persuadindo o leitor, não está fazendo nada nesse caso. Nada de com relação à propaganda, não tem nada a ver. Enciclopédia também não tem nada a ver com relação a palavras, a descrição de palavras. Texto didático Sim. também não. E texto prescritivo também, porque não tem nada prescrevendo aqui, não tem nada dando ordem, sabe? Então, só vou falar aqui rapidinho primeiro a diferença entre texto prescritivo e texto injuntivo, tá? Porque a gente na apostila fala texto injuntivo. O texto injuntivo, ele vai, né, instruir o leitor. Instruir, tá? Então, ele vai utilizar linguagem simples, Uhum. objetiva, ele vai dar ele vai permitir a liberdade do autor de agir no texto, tá? Do leitor, no caso. Então, ele vai pegar verbos infinitivo, imperativo, indicativo, e sempre indeterminando o sujeito. Então, exemplo que nós temos lá, bula de remédio, manual, receita, etc.
Agora, se eu estou falando de texto prescritivo, eu estou dizendo que o texto ele vai instruir também o leitor, só que ele vai exigir que o leitor siga suas determinações. Ele não vai permitir liberdade de ação do leitor. Então, esse caso, o texto prescritivo é o quê? Regra de trânsito, edital de concurso, constituição, cláusulas contratuais. Então, são coisas, regras que a gente não pode mudar. Ok? Então a gente não Sim. consegue agir sobre esse texto, a gente não consegue mudar esse texto, a gente não consegue, a gente não tem liberdade para isso. Então por isso que chama texto prescritivo. Então nesse caso nós não temos um texto prescritivo, nós temos o texto o quê? Seria a opinião do autor? Sim, é um texto de opinião, porque na verdade ele está Eu fiquei na opinando, dúvida. sim, na verdade ele está opinando através do texto, a opinião dele, né, opinando em relação à política, né, à ciência, desculpa. Então a ciência que ele vai estar opinando em relação à ciência. Então é por isso que a letra D é um texto de Sim. opinião, tá bom? Eu fiquei na dúvida entre a D e a E. Que eu li ali mais ou menos rapidinho, correndo ali. Então, ó, texto didático não é, porque texto didático está mais voltado a ensinar e instruir também, mas em relação a livros, escolares, artigos científicos, isso. Então, o que Aham. mais se cabe nesse caso é o texto de opinião, tá bom? O que mais cabe nesse caso. Descendo aqui, nós temos um outro texto, que é de Carlos Drummond de Andrade, e eu vou ler para vocês, tá? Tá. São Paulo, 2 de agosto de 1929, esse texto é um pouco antigo. Carlos Drummond de Andrade, achei graça você com seu entusiasmo pela candidatura a Getúlio Vargas. João Pessoa. E mais, veja como estamos, trocados. Esse entusiasmo devia ser meu, e eu sou que conservo o ceticismo, deveria ser de você. E eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura de Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas para mim, presentemente, essa candidatura única aceitável, está claro, fica manchada por essas fases fragílimas de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos, como democráticos paulistas que pararam de atacar o Bernardes. Né? Nesse caso aqui, ele está falando da época da política, tá? Então, ele está falando um pouco do que Uhum. aconteceu, né? Atacaram o Bernardes e tal. E o posicionar nesses cariocas e gaúchos. Tudo não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários. Porém, me afasto do meu país da candidatura de Eduardo. Repito, única aceitável. Então, é a única candidatura aceitável para ele. Então, de Mar de Andrade e Renato Lemos fazem a história do Brasil em cartas pessoais. Ok. Então, na verdade, Mário de Andrade escreveu, né, essa carta aqui para Carlos, ok? Então, vamos lá. A carta é um gênero que existe um emissor. O que que é o emissor? É o remetente, é o que escreve a mensagem. E o receptor é o que recebe, é o destinatário, tá? Então, nesse caso, essa carta aqui é um exemplo de quê? É um exemplo de uma carta pessoal? É um exemplo de uma carta do leitor? É um exemplo de uma carta aberta, de uma carta argumentativa ou de uma carta comercial? Qual é o tipo de carta utilizada nesse caso? Tá? Pode fazer, tá bom? Tá.